Olá, bom dia! Domingão, 29 de março, 9 horas em ponto, horário de Brasília. Estamos aqui em mais um Papo das 9, num dia muito especial, que é domingo. Normalmente o domingo costuma ser um dia de pausa, de trégua, de refazimento. Mas em tempos de quarentena, todo dia parece ser, guardadas as proporções, um domingo. Então hoje a gente vai compartilhar informações com cuidado muito especial, porque é um dia diferente. Hoje o silêncio soa diferente. Hoje o recolhimento já vem envolvido numa atmosfera diferente, porque é domingo. Então eu vou abrir, como sempre, os trabalhos com a ajuda, o auxílio luxuoso de Carlos Torres Pastorino. Eu abri ao acaso, minutos atrás, essa página e fiquei muito agradecido ou ao Pastorino ou a alguém que está muito em sintonia com esse trabalho, porque a página vai, assim, ao encontro desse momento de uma forma absolutamente estarrecedora. Olha só. Nem tudo que nos aborrece e faz sofrer é forçosamente um mal. Quando os irmãos de José o venderam, o que parecia um mal tornou-se maravilhoso bem, pois lhe deram oportunidade de chegar a ser governador do Egito. Tenha confiança no Pai, que sabe extrair o bem daquilo que nos parece um mal. Não se desespere, confie e siga à frente. Pastorino, o que me parece assim muito interessante nesse pensamento é que boa parte das correntes espiritualistas e religiosas e correntes filosóficas procura ressignificar o sentido da dor e do sofrimento. Ou seja, aquilo que no primeiro momento parece azar, parece maldição, parece que é contra você, do ponto de vista do que Pastorino sugere, são não propriamente problemas, são desafios. Lembre-se da tradição milenar chinesa com os ideogramas que aludem àquilo que a gente chamaria de problema. Lá a leitura é outra, é desafio. Então, quando você rebatiza o sentido daquilo que você chama de problema, eu não vou chamar de problema, eu vou chamar de desafio. Porque isso nos ajuda a seguir em frente de uma forma diferente. A gente muda muito quando percebe o valor das experiências ditas ruins, nefastas, que atrapalham, que são obstáculos, que são imprevistos, que nos acuam. Quando a gente faz uma releitura disso daí, a gente cresce emocionalmente e espiritualmente. Eu queria aqui recomendar para quem puder ler a entrevista dada hoje, na edição dominical do jornal o Globo, pelo rabino Newton Bonder, que é uma importante liderança judaica aqui do Rio de Janeiro, tem 61 anos, mas ele começou no exercício do rabinato cedo, com muita empatia entre os jovens. Ele é autor, dentre outros vários livros, daquele que se chama A Alma Imoral. Eu agora vou checar se o nome é esse. Virou uma peça de teatro, está há mais de 10 anos em cartaz e é muito inspiradora. E Rabino Newton Bonder hoje, no Globo, tem uma frase dele que diz algo muito de valor para a gente. O mundo dará um salto na compreensão de valores. É a percepção do Rabino Newton Bonder em relação à experiência da pandemia. Eu tenho boas notícias. Eu fiz um garimpo de notícias assim que dão alento, dão esperança e que mostram que nós estamos aprendendo com os desafios. O primeiro deles ou a primeira delas, boas notícias, vem da Fundação Oswaldo Cruz, aqui do Rio de Janeiro, em Manguinhos, na Zona Norte. A Fiocruz está completando 120 anos. Cancelou a festa, o recurso que estava destinado foi redirecionado para quê?
transformar o campo de futebol de Manguinhos, dentro da Fiocruz, num centro de atendimento a quem tem Covid-19. São 200 leitos e outra boa notícia que vem da Fundação Oswaldo Cruz, que é referência no Brasil e no mundo, é que eles estão iniciando uma pesquisa séria para verificar, testar novos medicamentos contra esta doença nova em 12 diferentes estados. Então, a Fiocruz está tendo a cautela protocolar da ciência médica de não recomendar medicamentos sem antes testá-los devidamente, inclusive nos seus eventuais efeitos colaterais. Lembrando, gente, quem foi Oswaldo Cruz que empresta nome à fundação? Oswaldo Cruz, no início do século passado, foi odiado, perseguido, foi alvo de campanhas difamatórias porque fez a coisa certa. Ao combater peste bubônica, e teve quarentena no Rio de Janeiro e em boa parte do Brasil, febre amarela e varíola. Eu sou fã de Oswaldo Cruz porque ele teve a coragem de fazer o que sabia ser o certo, sem se importar com eventuais críticas duras, perseguições, ameaças contra ele, porque sendo ele um médico sanitarista com uma formação acadêmica robusta, ele não acreditava na ciência. Ele era um cientista, ele sabia que aquilo era o certo. Moral da história, ele resolveu na época o problema tanto da febre amarela, quanto da peste bubônica, quanto da varíola. Viva a ciência! Agora a vida dá volta e a gente hoje tem uma situação parecida. E temos alguns Oswaldo Cruzes por aí sofrendo, porque não estão sendo compreendidos na defesa da ciência. Quero lembrar, é uma outra notícia boa, que a Universidade Federal do Rio de Janeiro está desenvolvendo o protótipo de um ventilador mecânico, que é esse equipamento que vale ouro no mundo em tempos de pandemia do novo coronavírus, nas manifestações mais graves, quando o sistema respiratório está caotizado, colapsado. A ventilação mecânica é o que consegue, onde ela existe, né, reverter esse quadro, em boa parte dos casos. Só que é caríssimo. Ventilador mecânico, esse equipamento é produzido por poucas fábricas e o preço é caro, especialmente em dólar, com dólar batendo lá nos R$ 5 aproximadamente. Eles estão desenvolvendo um ventilador alternativo e barato. E lembrando que a Universidade Federal do Rio de Janeiro completa em 2020, esse ano, o seu primeiro centenário. Viva a ciência, viva o saber, viva o conhecimento. Que esse ventilador alternativo, mais barato, chegue rápido e dê conta do recado. A outra notícia vem de São Paulo e mostra a união da Gerdau, siderúrgica, Ambev, fabricante de bebida, e do Hospital Albert Einstein, que estão unindo forças para doar à Prefeitura de São Paulo, doar ao SUS, um centro de tratamento de Covid-19 com 100 leitos. Essa notícia é muito importante, principalmente no sentido de instigar grandes empresas, grandes empresários, banqueiros, a fazerem a sua parte. Assim, a gente se cotiza no varejo, né? A gente participa de campanhas arrecadatórias, a gente ajuda coletivos de favelas, a gente ajuda grupos que já mapearam onde há mais pobreza e miséria levarem cesta básica, alimento, remédio, material de limpeza, mas tem demandas urgentes que a gente não deveria só contar com o setor público, porque o setor público também não tem dinheiro sobrando. Então, parabéns a Gerdau, parabéns a Ambev. E a gente está aqui esperando ansiosamente que os endinheirados do Brasil, especialmente aqueles que deveriam se espelhar na cultura do mecenato norte-americano, os bilionários americanos, eles dão sucessivos exemplos em tempos de pandemia ou em tempos de paz. Eu digo tempos de pandemia ou tempos de paz porque muitos especialistas aludem a esse combate contra o novo coronavírus como uma guerra. A guerra não é entre nós, a guerra não é entre correntes políticas, ideológicas distintas.
A guerra é de todos contra o novo coronavírus. Nesse sentido, o confinamento, o isolamento social é fundamental. A outra notícia boa vem do Sambódromo do Rio, que resolveu fazer o quê? Através da Prefeitura, Secretaria de Assistência Social. Todas aquelas salas que foram originalmente previstas para serem salas de aula quando não houvesse carnaval, e na linha do tempo isso ficou meio capenga, agora o Sambódromo do Rio tem os camarotes, aqueles cômodos que ficam de frente para a Avenida Marquês de Sapucaí, transformados em quartos. Quartos para abrigar 400 sem teto. São 400 pessoas que estão em situação de rua e que agora, no Rio de Janeiro, é uma parcela de uma quantidade numerosa de pessoas em situação difícil, mas já é alguma coisa. Outro dia elogiamos aqui o bom exemplo da Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, que estava fazendo isso nas escolas da rede pública, preparando salas de aula para abrigar sem teto e com monitoramento médico e com alimentação, orientando as pessoas em situação de rua sobre a importância delas não estarem na rua. Então, 400 leitos, não é leito porque leito alude ao hospital, são 400 camas no Sambódromo para abrigar os sem teto. Eu já vou aqui, daqui a pouco, começar para as perguntas. Eu só queria lembrar o seguinte. A Justiça Federal derrubou a campanha do Palácio do Planalto, o Brasil não pode parar. E derrubou com muitos argumentos no sentido de que isso afronta a ciência médica. Nenhum problema em defendermos a economia e os mecanismos para a economia não colapsar. Quanto a isso, não há dúvida, todos queremos uma economia resiliente, ninguém quer demissão, ninguém quer que os trabalhadores informais ou as comunidades de baixa renda passem por aperto. A grande questão nesse momento não é possível flexibilizar o isolamento social sob pretexto de que a economia vai colapsar. A Justiça Federal, portanto, decretou o atestado de óbito do Brasil não pode parar, o Brasil precisa parar e quem afirma isso são as autoridades médicas, inclusive o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que ontem desaconselhou as carreatas, desaconselhou as aglomerações na entrevista coletiva de ontem do ministro da Saúde. Então a gente vai perceber aqui qual é a experiência concreta. Já falamos, mas vamos repetir. Prefeitura de Milão, um mês atrás, fez uma campanha Milão deve parar. Milão não para, foi o nome da campanha. No sentido de que as medidas restritivas não foram bem vistas pelo alcaide milanês. Um mês depois, o prefeito voltou atrás. Voltou atrás porque dispararam as estatísticas de contágio. E ele teve que engolir o que disse e refazer o protocolo. Boris Johnson, premier da Grã-Bretanha, e seu ministro da Saúde, igualmente, num primeiro momento achavam que o confinamento social não era inteligente, voltaram atrás. O presidente do México, López Obrador, esta semana voltou atrás. Ele também estava assim muito tranquilo, dizendo, não devemos radicalizar as medidas, vamos fazer algo mais suave. O presidente do México voltou atrás, porque é o certo. E Donald Trump, é a notícia do momento, pensa numa quarentena para Nova York. Ninguém entra e ninguém sai de Nova York. 125 mil casos. Os americanos estão assustados com a evolução dos acontecimentos. É um país rico. Então a gente tem que aprender a evolução do contágio e o que é mais indicado fazer. Nesse momento é o nosso isolamento social, especialmente neste domingo, ok? Vamos lá. A Iris Ribeiro, bom dia, bom demais estar conectada com vocês de Connecticut. Poxa, Iris, que legal. Tendo notícias daí querendo compartilhar como é que está o isolamento social, se os americanos estão respeitando direitinho. Tamo junto. Bianca, bom dia, acabei de entrar, já teve indicação de leitura? Ih, fui lembrado da indicação de leitura que eu não dei, que lapso. Eu tenho sim. Poxa, Bianca, te agradeço. A indicação de leitura, atenção.
Chama-se O Ser e o Ter, escrito o livro pelo psicanalista, filósofo e sociólogo alemão Erich Fromm. Esse livro me marcou a juventude porque ele é absolutamente claro e objetivo, denunciando as mazelas da sociedade de consumo quando nos induz a achar que nós somos o que nós temos. É o que ele chama no livro de orientação ter. Então, as marcas que eu ostento, o tamanho do meu closet, a variedade de roupas, sapatos, utensílios, determinariam em mim a autoimagem de ser alguém melhor ou maior do que outra pessoa que não possui tantas coisas. Ele escreve maravilhosamente bem sobre isso. Erich Fromm, no livro O Ser e o Ter, desmascara a armadilha embutida em a gente consagrar a objetos que são descartáveis e perecíveis a nossa felicidade. A gente condicionar a nossa felicidade a possuir coisas é uma armadilha existencial. Nós estamos, sim, no mundo material, a gente precisa consumir para viver. Então, ele não está criticando o consumo, mas ele está mostrando a toxicidade do consumismo, individualmente e coletivamente. Em tempos de isolamento social, quando a gente está procurando boas leituras, O Ser e o Ter, de Erich Fromm, é particularmente inspirador. E é uma leitura que eu recomendo com muita ênfase. E agradeço novamente a Bianca. Bianca, se não fosse você, eu segui em frente aqui sem dar indicação bibliográfica, porque a gente se prepara, né, para fazer aqui uma indicação que possa agradar e possa ser sugestiva para quem está procurando dicas. Obrigado, Bianca. Obrigado. A Nádia Regina Rocha. André, estava lendo agora há pouco que estas doações estão sendo cobradas do governo, benefícios para dívidas destas. Será verdade? Olha, o plano econômico do ministro Paulo Guedes será detalhado na quarta-feira. Até onde eu entendi, Nádia, sim, o empréstimo que o governo pretende dar para quem seja empresário, microempresário, mini empresário, os empresários, quem está empregando, né? Quem está gerando emprego e renda e nesse momento não consegue operar e sofre, porque ouve que é importante não demitir, mas ele diz, como é que eu vou estar pagando se eu não tenho dinheiro? Não tenho capital de giro? É uma angústia que leva o governo a ser responsável, precisa ser responsável para fazer empréstimos em caráter emergencial, como no mundo inteiro está acontecendo. Então, sim, não é propriamente uma doação. Se eu bem entendi, o governo está calibrando esse empréstimo com juros bem menores, prazos de pagamento estendidos, e vamos aqui esperar o detalhamento, né, desse projeto. Tá? O Rafael Amaral pergunta qual é o critério para escolher essas 400 pessoas. Ele deve estar aludindo aos 400 leitos para sem-teto no Sambódromo do Rio, não é isso? Suponho que sim. Muito bem, Rafael. A Secretaria de Assistência Social, em todos os municípios onde há uma Secretaria de Assistência Social, existe metodologia para produzir cadastros. Então você tem meios de aferir se aquela pessoa está em situação de rua. E isso, portanto, passa por uma filtragem, né? Não é você ir lá para passar uma noite. A ideia é que você faça um questionário. Quem é você? De onde você veio? Você tem família ou não tem? Onde você costuma ficar? E veja, no Rio de Janeiro, esse mapeamento existe por parte de algumas organizações não governamentais que já têm um censo de, eu não gosto de chamar a população de rua, de sem-teto, porque ninguém mora na rua. Rua não é lugar para morar. Esses sem-teto, em situação de rua, já foram mapeados por algumas organizações da sociedade civil. E a Secretaria de Assistência Social, por vezes, conta com o precioso auxílio dessas organizações para ser justo,
ao reservar um espaço para quem esteja em situação de rua. Não sei se respondi a sua pergunta. A Cíntia Lombardi diz aqui, já viu o documentário Minimalism na Netflix? Eu não sei se é minimalismo, eu sei, tem os minimalistas, você deve estar se reportando a situação daqueles dois jovens que trabalham, um é ligado ao mercado financeiro, o outro no varejo, são bem-sucedidos e resolvem ter outra experiência de vida onde acumular bens e posses nos Estados Unidos, que é o país mais consumista do mundo, isso é cultural, isso está entranhado no DNA do americano. Infelizmente, com muitas exceções, diga-se de passagem, entre elas, esses dois jovens. Se é esse o documentário que você está falando, eu vi. Se for outro, dá a dica aqui. A Vilela Machado pergunta, esta pandemia estaria intrinsecamente ligada à denominada transição planetária? Abraço e um ótimo domingo. Bom, você está perguntando para um espírita, transição planetária é uma expressão que tem um significado muito particular para os espíritas. Peço licença a todos os amigos numerosos que não são espíritas para dar uma breve resposta. E ela é sim. Claramente, essa pandemia está relacionada a uma necessidade de acelerar processos na direção de uma evolução ética e moral da humanidade, posto que estamos em período de transição, quando eleva-se a frequência e a vibração do planeta. E nós precisamos estar compatíveis energeticamente com essa elevação vibracional da nossa casa planetária. Então, do ponto de vista espírita, esta seria uma possível resposta. Espero ter preenchido aí a sua curiosidade dentro da minha leitura do que seja a transição planetária. Lembrando que existe uma trilogia assinada por Manuel Filomeno de Miranda e psicografada por Divaldo Pereira Franco, exatamente sobre transição planetária. Se você desejar ler, também é uma boa recomendação. Tá? O que você acha de usar o fundo eleitoral no combate ao Covid-19? Quem pergunta? Volia Loureiro. Totalmente a favor. A gente está falando de 2 bilhões de reais, não é isso? Porque esses valores ficaram oscilando na linha do tempo. Eu sou completamente a favor, por várias razões. Primeiro, é uma excrescência. Na era digital, você tem que reservar suados 2 bilhões de reais do nosso povo, dos impostos, das taxas que a gente paga, para financiar a campanha eleitoral, quando a pandemia está mostrando que a gente pode veicular nas redes sociais, usando aplicativos, a gente pode fazer campanha eleitoral, eles podem, sem precisar de 2 bilhões de reais. Quer dizer, o que nós aprendemos com as tecnologias das novas plataformas de comunicação é que elas são eficientes quando usadas com inteligência e sabedoria. 2 bilhões de reais vão fazer muita falta. Em qualquer circunstância, com ou sem pandemia, fundo eleitoral não é para a gente, num ano como esse, destinar esses recursos para campanha. Simples assim. E muito entre nós, aqui entre nós, ninguém nos ouça. Sabe por que o Brasil tem dezenas e dezenas de partidos políticos? Porque boa parte das pessoas que entram na política não entra com o genuíno desejo de servir. Entra para fazer dinheiro. E como é que funciona essa máquina? Ela funciona quando você inscreve o partido, obtém um determinado número de assinaturas. O Tribunal Superior Eleitoral agora elevou o sarrafo para não tornar isso tão fácil. Registrando o seu partido, ainda que ele seja pequeno, no período de campanha eleitoral, você vende apoio para os partidos maiores ou para as coligações, vende tempo de televisão, certo? E você tem direito a uma fatia de recursos públicos pelo coeficiente eleitoral. É um negócio. Então, veja, na democracia, a gente precisa reconhecer e precisa melhorar a lei eleitoral. A reforma política é uma promessa que todo candidato faz e ninguém cumpre. Reforma política significa moralizar as leis que regem a formação de partidos políticos, a verba destinada a cada partido,
exterminar as mordomias, sabe? Carro oficial, auxílio paletó, auxílio moradia. Vossas excelências que nos escutam por aqui, por gentileza, abdiquem em honra ao cargo que vocês ocupam e ao povo que vocês servem. Todas as quinquilharias no território da mordomia que fazem falta para novos leitos, para ventiladores mecânicos, para álcool gel, para cestas comunitárias, cestas básicas para as comunidades de baixa renda. Vamos fazer a nossa parte. Quem está nessa condição para servir. Política é nobre, a gente precisa da política. Não sejam contra os políticos, sejam contra os maus políticos. Tem uma diferença aí. A Zenilmatenório, como juntou tudo, eu não vou ousar separar aqui as sílabas. Pergunta, existe o risco de perder o ano letivo nas escolas? Olha, vamos lá. Nós temos em várias instituições de ensino a orientação para que as aulas prossigam à distância. Qual é o problema? Nem todos os alunos possuem ferramentas, smartphones, iPads, computadores, para acompanharem as aulas à distância. Esse é o primeiro problema. Quer dizer, como o Brasil é um país onde o analfabetismo digital também é um problema, e não houve até hoje condições ou interesse dos governos proverem os alunos de computadores móveis, sistemas móveis, né, que seja, para complementarem os conteúdos pedagógicos em sala de aula, dar sequência ao ano letivo com ensino à distância, sem as condições de oferecer ensino à distância, é um problema. Uma outra questão, eu estava conversando isso com as minhas filhas lá, que estão refugiadas em Juiz de Fora, Larissa e Raquel. Uma faz medicina, a outra faz design. Aí eu perguntei, como é que estão as aulas? Aí as duas falaram que estão recebendo dever de casa, fazendo exercícios ou interagindo virtualmente com professores. É claro que isso é bom. É muito bom, considerando a alternativa que é não fazer nada. Agora, com toda franqueza, nós temos uma questão que é as aulas presenciais, elas têm uma dinâmica muito mais rica, presencialmente, né? Eu, por exemplo, na Pontifícia Universidade Católica, onde eu leciono há 16 anos, são 2 horas de exercício aeróbico. Eu sinto muita falta das dinâmicas que ao longo de 16 anos eu aprendi a fazer. E eu estou agora reaprendendo com ensino à distância. E cada caso é um caso. Eu queria cair nesse clichê. Não dá para a gente universalizar no Brasil o mesmo protocolo de resposta diante do isolamento social. Então, tenhamos essa sensibilidade e compreendamos o momento. Se no momento o melhor que temos a fazer é dar conteúdos pedagógicos à distância, que façamos isso da melhor maneira possível, reconhecendo que nem todos os alunos conseguem acompanhar com a mesma atenção e nem todos os alunos têm equipamentos para acompanhar à distância. E aí é um desafio. Está aqui a Aline voltando à carga em relação a políticos que não estão dando, talvez, um bom exemplo de abdicar de certas verbas de gabinete, certos auxílios, certas mordomias, nesse momento de crise. Ela diz, trabalhador usa o salário para pagar aluguel, comprar roupa e se deslocar. Por que político precisa de auxílio? Pois é, não precisa ter pandemia, né? Para a gente prestar atenção nisso. Lembrando que quando eu coço o nariz, eu acho que eu tenho uma certa alergia matinal, e eu lavei o rosto antes, lavei as mãos antes e até os óculos. Então não é para ficar passando a mão no rosto, eu sei. André, preocupa demais os contágios na África, no cenário em que recurso deve ter tido um erro de digitação.
Preocupa o cenário em qualquer lugar do mundo. Na África nós temos, como em boa parte do Brasil, aglomeração de pessoas sem condições sanitárias, se adensando em cômodos e com governos sem recursos materiais ou sem, eu diria, o protocolo mais ágil de transferência de renda e de recurso, né? Então, sim, preocupa. É interessante, se você quiser acessar, existe um aplicativo da Organização Mundial da Saúde que faz a leitura em tempo real da expansão do novo coronavírus. Eu não recomendo isso para quem não tenha interesse profissional, porque pode causar alguma angústia. E, mais uma vez, vamos falar aqui a verdade. Esse vírus, como todo vírus, ele se expande e ele seguirá a viagem, ele está fazendo o papel dele. O nosso papel é desacelerar a velocidade de contágio. A gente não tem que ter a pretensão de impedir que o vírus, na linha do tempo, no longo prazo, deixe de contagiar. Ele vai contagiar. A gente está vendo a repetição aqui de uma situação que ciclicamente se repete do ponto de vista de vírus que se alastram. O que a gente quer é desacelerar a velocidade. E esse aplicativo da Organização Mundial da Saúde apresenta em tempo real, inclusive na África, como se dá essa dinâmica. Da última vez que eu li, esse número deve ter modificado, 3 países africanos já estavam determinando isolamento social, mas isso já tem alguns dias. Hoje, eu garanto que o número é maior. Viana Cristina, o que você pode falar sobre a cloroquina? Bom, eu não sou especialista na área da saúde, jornalista não sabe nada, mas jornalista tem que ter fonte. O que a gente tem visto por aí? Esse medicamento e suas variáveis são eficientes no combate a certas patologias como malária, lúpus e outras. O que aconteceu quando surgiram os primeiros relatos que nos casos mais graves da Covid-19, a aplicação desse medicamento continha a carga viral, né, e determinava alguma reação positiva. Muita gente foi para as farmácias e comprou esse medicamento. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, acertadamente recomendou que não façamos isso. Por quê? Primeiro, porque está faltando esse medicamento para quem precisa, porque é de uso contínuo, para combater lúpus, combater malária e outras morbidades. Então, isso é ruim. 2, quem faz uso sem prescrição médica se arrisca aos efeitos colaterais que não são pequenos. Falta, nesse momento, é a informação que a gente tem, estudos com grupos numerosos de pessoas que possam ser ministradas essas pessoas com esse medicamento e que se avalie em grupos numerosos de pessoas com Covid-19 qual foi o resultado terapêutico. Aí você consegue constatar o resultado e consegue prescrever com responsabilidade em que casos, em quais dosagens, com que regularidade isso pode ser recomendado. É o que eu estou ouvindo, estou lendo, estou entrevistando as pessoas e elas estão dizendo isso com muita assertividade. O Guga pergunta, André, devemos nos sacrificar economicamente aqueles que podem e continuar pagando os nossos funcionários de casa e, se possível, da empresa? Bom, a gente comentou aqui o quê? Evidentemente, as pessoas que têm economia, que têm poupança, não podem, não devem demitir diarista, empregada doméstica ou outros funcionários, abandonando-os à própria sorte sem continuar pagando o salário. É desumano. Eu diria quase imoral. Se você pode pagar, paga. Porque você vai estar abandonando uma pessoa da sua confiança que você reputa como fundamental, como importante para as suas rotinas. Você vai estar abandonando a própria sorte. Mal comparando, a gente vê muito quem é defensor dos animais, e eu sou. Em períodos de férias, a gente vê a repetição de algo horroroso, que é a família quer viajar, não quer levar o cachorrinho.
Eu não estou comparando o cachorro com o ser humano. Eu estou falando como o ser humano, quando é patrão, trata funcionário como cachorro. Esse é o ponto. E é grave. Tem famílias que na hora de viajar abandonam o cachorro, falam assim, não me interessa ter você agora. Só que o cachorro, para quem não sabe, isso vale para outros animais, mas no cachorro, existem pesquisas mostrando sim que cachorro tem depressão. Que cachorro, quando elege um dono, ele é fiel ao dono. Quando o dono o despreza, isso gera um abalo. Então, quem adota cachorro, porque eu sou daqueles que acham que não deve comprar, não, tem que adotar. Porque não falta por aí cachorro abandonado, ou gato, enfim. Você está levando para sua casa um novo membro da família. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, você tem que cuidar desse animal. Porque ele é parte da família. Então sai do reino animal clássico, animais irracionais. Eu também acho confusa essa expressão. Tem certos animais que a gente não deveria chamar de irracional. Ele não tem a razão, mas ele tem rudimentos de inteligência. Isso é interessante. E quem pode, portanto, não dispense de forma tão, eu diria, rasteira e cruel seus funcionários podendo pagar o salário. No máximo, se não for possível pagar o salário integral, negocie. Fala assim, você vai ficar, olha, eu não tenho como te pagar o salário integral. Essa é a expressão da verdade. Então eu estou sugerindo que a gente faça uma redução, porque é o que eu posso. Agora, a sua consciência, o seu juízo final. A gente fala do juízo final, imaginando que ao desencarnar vai ter um júri, né? Vai ter o juiz, vai ter acusação, defesa. Sabe qual é a minha crença? O juízo final é a nossa consciência, é o tribunal da consciência. Se você está dando uma volta no teu funcionário e ninguém percebeu, a tua consciência registrou. Você vai ter que lidar com ela, em algum momento desta ou de outra vida. Então a gente precisa fazer aquilo que a gente sabe ser o certo. Se coloque no lugar do funcionário, faça esse exercício. Se dá para pagar, pague. Faça isso. Não deixe na mão. Não deixe na mão. A Iane Barbosa pergunta, André, sobre achatar a curva, como é o período? Bom, achatar a curva significa, vocês devem estar acompanhando, você tem uma curva ascendente de contágio, isso era previsto no mundo inteiro. Qual é o objetivo do isolamento social? É que a curva faça assim. Aí você está inflexionando a curva. De repente, mantendo o confinamento, ela decresce. Foi o que houve na China. Ainda não aconteceu de forma contundente nem na Itália, muito menos na Espanha. Estados Unidos está na efervescência, não é momento de pensar em achatamento de curva. Então, o que a gente está aqui reproduzindo, toda vez que a gente tem a chance de fazê-lo, é o conhecimento da ciência médica recomendando o isolamento social para que a gente acelere o achatamento da curva e a declinação dela. Porque isso significa que o novo coronavírus não está encontrando gente por aí para servir de hospedeiro. Então, quando você fica em casa, você está dizendo para o novo coronavírus, eu não. Você que busque outros hospedeiros que estão invigilantes por aí. Eu não. Infelizmente, entre os hospedeiros invigilantes há aqueles que não são invigilantes. Eu sou um exemplo de potencial hospedeiro porque eu estou inserido num gênero de trabalho que é considerado serviço essencial, que é a imprensa. Como eu, inúmeros outros profissionais estão se expondo, uns mais, outros menos, ao risco de contágio. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar, a gente precisa de supermercado aberto, farmácia aberta, pet shop aberto, a gente precisa de hospitais, clínicas e postos de saúde abertos, a gente precisa dos mercados do atacado aberto, a gente precisa dos caminhoneiros trabalhando, circulando, transportando mercadorias essenciais. Então não dá para... Entre várias, os porteiros, a gente precisa da polícia, a gente precisa dos bombeiros, a gente precisa do pessoal do serviço de assistência social. Eu não gosto de ficar dando nome porque sempre vai faltar
muitos. A todos vocês, assim, um beijo de solidariedade, força. Isso vai passar e a gente vai sair dessa, se Deus quiser. Saudáveis, resilientes e ajudando a fazer desse mundo um lugar melhor e mais justo. Então, o confinamento também se dá em respeito a quem está se expondo na rua, porque é serviço essencial. Pergunte aos profissionais de saúde se eles não defendem o isolamento social. Bom, Cláudio Santosmar. André, você tem alguma informação sobre como o planeta está reagindo a essa parada mundial de atividades poluidoras? Olha, vamos lá, os fatos. Menos emissão de poluentes pela queima de petróleo, carvão e gás. De satélite, a China já registrou que a neblina de material particulado, fumaça de óleo diesel, fumaça de carvão mineral queimado, há alguns dias atrás, essa fumaça se dissipou. Em pleno inverno chinês, porque aqui era verão, lá era inverno. Então, foi algo surpreendente. Você deve estar acompanhando as imagens de lugares do mundo onde havia águas turvas. E essas águas estão limpas. O exemplo mais contundente aconteceu nos canais de Veneza, de Burano, ali pertinho. Quem viajou para lá e viu de perto estranhou as imagens dizendo: eu não vi isso quando eu visitei Veneza. Pois é, Veneza mudou. No Brasil, a gente pode também dizer, embora eu não conheça nenhum dado relevante estatístico, você deve ter reparado no silêncio das ruas. Aliás, parabéns para o povo brasileiro, viu? O povo brasileiro está de parabéns, porque na sua imensa maioria não flertou com o negacionismo científico, obedeceu às recomendações das autoridades de saúde. Parabéns. Isso cria identidade num povo, a responsabilidade não só de cada um por si, mas perante o coletivo. Parabéns. Então, esse isolamento social fez decrescer ruído, e o silêncio é terapêutico também. O silêncio nos ajuda a desempenharmos com mais destreza as tarefas domésticas, aquilo que é do dia a dia. Faz a diferença. Hera Mosm pergunta: cheguei atrasado, e a máquina de lavar ontem, deu certo? Gente, desculpa. Eu realmente ontem compartilhei o colapso da minha máquina de lavar, que não estava entrando água, né? Mas eu fiquei tão feliz depois porque pessoas amigas que acompanham o Papo das 9 se solidarizaram, perguntaram: já resolveu? Teve gente que indicou lavanderia. Teve gente que ofereceu, mais de uma pessoa, bombeiros, assim: olha, pode ir na tua casa. Eu falei: gente, eu não quero expor as pessoas a contágio. Então eu acabei recorrendo a uma lavanderia. Só não me pergunta quanto custa, tá, gente? Porque, vou te contar, lavanderia em tempos de crise, se eu não trabalhar mais como jornalista, eu vou abrir uma lavanderia para lavar e passar e entregar a domicílio. E eu agradeço a lavanderia, que na Praça São Salvador, aqui pertinho de casa, me socorreu. Veio uma pessoa aqui, muito obrigado. Eu estou brincando, tá, gente? Vamos lá. André, não há perigo de a curva de incidência de casos aumentar novamente quando as pessoas começarem a voltar da quarentena? Há, se o retorno às atividades normais não for determinado por autoridades de saúde. Jornalista não entende nada disso, nem político, nem empresário. Quem entende o momento certo de retornar às atividades do dia a dia são as autoridades de saúde. Confiemos nas autoridades de saúde. Elas têm conhecimento e expertise. Isso vai passar, não tenha dúvida. Quando há um conjunto de variáveis que vão determinar a segurança de desmobilizar o isolamento social. André, do ponto de vista do engrandecimento da humanidade em busca de valores mais éticos, como você vê a pandemia? Olha, eu vejo como
um carimbo no passaporte de um mundo melhor e mais justo. Infelizmente, faz parte, você deve estar percebendo, nem todos nós temos essa visão. E é constrangedor ou constrangedoras as manifestações de egoísmo, de indiferença e de desprezo pela saúde alheia. Mas isso não corresponde à maioria do povo brasileiro. Graças a Deus temos um povo que sabe distinguir entre a orientação embasada e técnica que precisa ser levada em conta em momentos de pandemia e arroubos que flertam com o negacionismo científico e que expõem especialmente aqueles que dependem de transporte público, aqueles que entram em fila, aqueles que moram longe, moram na periferia, moram distante, ao contágio. Então, gente, vai passar, né? Cada dia a sua tarefa. Hoje é domingo, como é que está a listinha das suas tarefas por aí? O que você vai fazer depois do papo das 9? Já sabe o que fazer? Eu sei. Eu vou lavar tudo aquilo que eu não mandei para a lavanderia no tanque, porque o tanque tem água, eu tenho sabão em pó, eu vou me virar com a parte das minhas roupas que me dizem respeito, que eu não quero que ninguém se incomode lavando. Agora, depois o que eu vou fazer? Depois eu vou fazer exercício. Eu tenho a minha sala, que eu não gosto de ficar dando volta, que me deixa tonto, e eu tenho a escadaria do meu prédio. São 12 andares, subindo e descendo. Tem gente que diz que pode esfolar joelho, né? Eu vou devagarinho, mas eu gosto de fazer exercício, a perna cansa, você sua. Está um dia maravilhoso de sol no Rio de Janeiro e as praias estão vazias. Valeu, povo carioca! Só quem não é do Rio não faz ideia do que significa um domingo de sol, que a gente não vai para a praia. Mas a gente não vai para a praia porque a gente ama a vida e a gente quer a saúde de todo mundo. Por isso que a gente está aqui, batendo esse papo das 9, com muito amor, muito carinho, muito respeito. Todas as opiniões são bem-vindas, a gente não acha que todos devam ter as mesmas ideias, mas a gente sai junto dessa pandemia e mais rápido quando a gente faz junto a coisa certa. Vou repetir o ditado africano que eu já citei aqui. Muito bonitinho. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. Eu quero viver muito, eu quero viver com saúde, por isso eu estou dentro de casa na minha folga. É por isso que eu estou aqui. Gabriela de Toledo. André, em Salvador, domingo passado, tivemos as ruas da Orla cheias de borboletas, parecendo estradas da Chapada Diamantina. Olha que lindo. Realmente a natureza está respirando melhor. Grande abraço. Estou sem micro-o. Aí eu não entendi o que é o micro-o. Deve ser micro-ondas? Muito bem. Se serve de consolo, eu não tenho micro-ondas porque eu desconfio quando tem uma fresta ali do equipamento que sai a micro-onda para o lugar errado. É coisa de ambientalista. Mas que legal! Tivemos então uma revoada de borboletas pela orla de Salvador. As borboletas deram troco. Obrigado, borboletas, por nos entreter e nos distrair, valorizando, gente, a experiência das pequenas coisas. Eu hoje fui para a janela aqui, antes do papo das 9, pegando um restinho de sol da manhã, e fiquei prestando atenção nos detalhes da minha rua, nas pessoas que precisam descer com o cachorrinho em passo acelerado, né, para perder tempo em contato com outras pessoas, e os cachorrinhos inocentes ali fazendo um passeio. Vi trabalhadores voltando, vi uma pessoa que me pareceu trabalhador. Ele voltou, a segunda vez que eu vejo ele de manhã cedinho, voltando pela rua, enderecei a ele um sentimento de gratidão, falando: meu irmão, se você está voltando do trabalho de manhã cedo, é porque a tua madrugada foi realizando alguma tarefa considerada importante. E eu não sei qual é, mas obrigado por você existir e estar fazendo o que você faz, né? Então, sabe, faça conexão com aqui e com agora. A meditação, em síntese, é isso. A capacidade da gente focar o momento presente. Fazer aquilo que nos compete fazer, totalmente envolvidos no aqui e no agora. Então, atente para a sua higiene mental,
higiene emocional, ouvindo música, lendo, fazendo exercício, ligando para uma pessoa que possa trocar ideias legais com você. Faça navegações positivas na internet, evite filmes catástrofe. Ontem teve uns 2 filmes catástrofe ontem, na hora que eu estava querendo ver televisão. Falei, meu Deus do céu, atenção, programação de TV. Vamos colocar filme aí que inspire, que as pessoas não fiquem remetendo a drama, né? Nesse nível, né? A Dicinha pergunta, André, o Papo das 9 é todos os dias? Bom, enquanto estivermos aqui disponíveis para isso, estarei aqui, né? Portanto, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e fico muito feliz de estar me sentindo minimamente útil compartilhando alguma informação que possa ter serventia. A Patrícia Oliveira pergunta, André, a criminalidade reduziu? Olha, vamos lá. O Brasil é muito grande, a gente tem diferentes gêneros de crime. Eu diria que a criminalidade das agressões domésticas, não. E nós abrimos aqui nosso Papo das 9, lembrando de Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria, dizendo, nem tudo que nos aborrece e faz sofrer é forçosamente um mal. Então, quando a gente está em casa mal-humorado, quando a gente não está de bem com a vida e alguém fala ou faz alguma coisa que nos chateia, por favor, não descarregue estresse, nervosismo, tensão, frustração, preocupação de forma abusiva. Cada um de nós tem direitos e deveres. Então, no território da criminalidade, é importante atentar para a redução das estatísticas de violência doméstica, tá? Fiquemos atentos a isso. E se você flagrar alguma coisa, se você ouvir uma briga, coisa e tal, ligue para a polícia, porque a polícia é serviço essencial e polícia serve para isso. Eu sou do tempo, tenho 53 anos, lá atrás se dizia assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje é fake news. Briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, para proteger vidas. Desculpa estar falando disso, mas falando da criminalidade. Agora, para atenuar um pouco, eu recebi ontem áudios de recomendações expressas de traficantes em comunidades do Rio, orientando a comunidade a não ir para a rua e dizendo, cuidado com o coronavírus. Se alguém for visto na rua, aí eles estabeleceram toque de recolher entre eles e estabeleceram checagem de documento. São criminosos. Não era para traficante ter esse poder. O que me chamou a atenção? Eles, certamente sofrendo aí com a queda na venda daquilo que a gente não acha que seja saudável, tóxicos, drogas tóxicas, eles estão encontrando tempo para promover uma vigilância cívica, orientando a comunidade para dizer não vá para a rua. Então, eu não estou elogiando criminoso, eu estou observando que até os traficantes se deram conta da importância de seguir o que recomenda as autoridades de saúde. É impressionante, é muito impressionante. Meus amigos, são várias perguntas aqui, mas eu já queria, quando começa a chegar perto das 10 da manhã, eu gostaria de... tem uma pergunta que eu tenho que fazer da Gabriela Magalhães. André, você acha que após essa pandemia os impactos ambientais serão maiores do que antes, já que as atividades podem aumentar em busca de uma recuperação econômica? Gabriela, excelente questão. Sabe por quê? Porque depende de nós. Eu confesso a você que eu também tenho essa preocupação e eu, como jornalista, cidadão e eleitor, pretendo militar em favor de uma indústria mais limpa. Porque quando a gente respira ar puro, a gente reduz despesa na área da saúde pública. Quando a gente consegue não poluir tanto o planeta, a gente tem um benefício econômico direto, que é o benefício, portanto, de estar
menos vulnerável a doenças transmitidas por esses poluentes que contaminam o ar, a água e o solo. Então, sim, essa pandemia é um freio de arrumação. Também na área ambiental, na gestão dos recursos naturais não renováveis fundamentais à vida. Não há vida com plena saúde sem água limpa, solo fértil e ar puro. É por isso que a gente está nessa luta há tanto tempo. A pandemia pode ajudar. Meus amigos, domingão de atividade física, mental, psicológica, tendo sempre o cuidado de não deixar de tomar conta do seu coração, da sua mente, prestar atenção na energia que você está transmitindo para terceiros, que gestos, que atitudes, que palavras, que tom de voz você está empregando no dia a dia para facilitar a experiência desse isolamento social que é tão fundamental para a nossa saúde coletiva. Então, que possamos fazer sempre as escolhas certas, com serenidade, com tranquilidade. Eu conheço tanta gente que está se reinventando e descobrindo coisas maravilhosas para fazer. Está entrando em forma, está perdendo peso. Eu estou ganhando peso, eu quero essa dica, como é que a gente se alimenta de forma mais saudável em tempos de confinamento. Quem quiser pode mandar dicas para mim. A gente está tendo a chance de recuperar o tempo da leitura, o tempo do estudo. A gente está se descobrindo de uma forma tão bonita quando a gente faz as escolhas certas no dia a dia. Eu não poderia deixar aqui de reproduzir, senão a Cláudia me puxa a orelha depois, minha mulher querida, que ela disse assim, acho que você deve falar nesse papo das 9, da importância das mulheres não descuidarem da aparência. Algumas mulheres têm aquele ritual de pintar unha, pintar cabelo, botar uma roupinha mais... O homem é muito largado, né? O homem, assim, com toda franqueza, a gente não presta muita atenção em detalhes que são essenciais para a gente se sentir de bem com a vida e para com os outros. A apresentação nossa em relação aos outros. Então, que as mulheres escolham um dia da semana ou mais de um. Não está dando para ir no salão de beleza, não estou conseguindo me cuidar como gostaria. Se isso é tão importante para você, faça isso em casa. Aí o maridão ou alguém em casa, os próprios filhos vão dizer, mãe, você está bonita, nossa, para onde você vai? Ainda fazendo piadinha. Eu vou falar, eu vou para minha casa, que é o lugar que eu mais amo e é o lugar mais seguro do mundo nesse momento. Cuidem-se bem, fiquem em casa, selecionem as tarefas que façam bem para o teu corpo e para a tua alma. Fiquem com Deus até amanhã. O papo das 9 de ontem estará disponível a partir de meio-dia no meu canal do YouTube e vamos disponibilizar nas redes. E o papo das 9 de agora igualmente será disponibilizado ainda hoje mais tarde, ok? Fiquem com Deus, cuidem-se bem. Até amanhã, se Deus quiser. Tudo de bom.